Olá pessoal, sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar abordando a unidade temática dos números, ainda falando das operações básicas, e vamos falar nessa aula da multiplicação com foco nas habilidades direcionadas ao terceiro ano do ensino fundamental. Então, para que nós possamos iniciar, nós vamos fazer alguns exemplos e, ao longo desses exemplos, eu vou comentando as propriedades. O primeiro exemplo que eu gostaria de comentar é essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 7. A primeira coisa que eu destaco é a notação que a gente usa para indicar a operação de multiplicação. Nós podemos usar um x, como está aqui descrito, ou podemos usar também um pontinho. A gente vai encontrar em vários materiais esse pontinho aqui também para indicar essa operação de multiplicação. E vamos encontrar, inclusive, os dois números próximos um do outro, só que às vezes sem sinal nenhum. Só que isso aparece mais num contexto que não é exatamente o nosso aqui, então nesse momento eu recomendo a utilização de um desses dois sinais aqui. Preferencialmente o pontinho, porque nós vamos utilizar o x como letra em algumas situações. Então, para que não haja confusão, nós vamos optar por usar esse pontinho, embora eu tenha escrito aqui inicialmente com vezes. E para que nós possamos realizar esse exemplo, eu gostaria de destacar qual é a ideia que está por trás dessa multiplicação aqui. O que nós devemos entender por esta operação que está sendo realizada entre esses dois números naturais. Então, o entendimento está associado à operação de adição. Realizar esta multiplicação 2 vezes o 7 é o mesmo que tomar o 7 2 vezes, realizando a operação de adição. Então, eu vou tomar 2 vezes o número 7 e entre eles a operação realizada é a operação de adição. Então, reforçando, a multiplicação pode ser entendida como uma adição de várias parcelas iguais, ok? Então, o resultado dessa conta aqui é 14. A gente poderia pensar de uma outra forma, trocando a posição desses dois números aqui. Se eu estiver pensando em 7 vezes 2, a partir desse mesmo princípio que eu acabei de comentar com vocês, eu vou tomar 7 vezes o número 2 e realizar entre eles a operação de adição. Então, isso vai ficar como 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Deixa eu conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2. Então, eu tomei 7 vezes o número 2 e estou realizando a operação de adição entre eles. De cabeça aqui, a gente consegue realizar essa conta, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, 8, 10, 12, 14. Nós chegamos no mesmo resultado que foi obtido pela multiplicação 2 vezes 7. E isso é uma propriedade da operação de multiplicação entre os números naturais. Uma propriedade conhecida, enunciada da seguinte maneira: a ordem dos fatores não altera o produto, porque cada um dos números envolvidos na multiplicação é chamado fator. E o resultado da multiplicação é um produto, porque nós estamos realizando esta operação de multiplicação. E essa propriedade tem um nome. O nome é a comutatividade. Então, a multiplicação de números naturais é uma operação que se vale da propriedade da comutatividade.
Posso então trocar a ordem dos fatores que o resultado não vai se alterar, tá certo? Mais um exemplo aqui para nós. Eu quero observar a seguinte... Vou usar o pontinho, né? Como eu havia falado. A seguinte multiplicação. 5 vezes 1. Então, pela ideia que foi apresentada aqui, de enxergar, né, de compreender a multiplicação como uma adição de vários valores iguais, nós temos que 5 vezes 1 pode ser traduzido em 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ok? 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 1 e realizando entre eles a operação de adição. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Eu posso inverter esses fatores aqui e, pelo que já foi comentado aqui no primeiro exemplo, pela propriedade da comutatividade, o resultado deve ser o mesmo. Então, se nós tivermos 1 vezes 5, o resultado também tem que ser 5. E aí aqui eu vou destacar mais uma propriedade desta operação de multiplicação. Existe um número, que é o número 1, que na operação de multiplicação ele não altera o resultado. Ou seja, multiplicar um número qualquer por 1 ou multiplicar 1 por qualquer número, o resultado será sempre o número diferente de 1 que estiver envolvido na multiplicação. Dessa forma, a gente diz que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele não interfere no resultado da operação de multiplicação. Ok? Vamos seguir. Terceiro exemplo, eu quero realizar essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 3, entre parênteses, vezes 2. Os parênteses indicam para nós a operação que deve ser realizada primeiro, a prioridade de realização da operação na nossa expressão. Então, eu preciso realizar primeiro esta operação, 4 vezes 3, pegar o resultado e multiplicar por 2, ok? Então, vamos ver em qual resultado nós vamos chegar, né? 4 vezes o 3, pelo que nós acabamos de conversar, é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso vezes o 2, ok? Repetir aqui o vezes o 2. Esse valor aqui, fazendo um cálculo mental, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, isso aqui é 12 vezes 2. 12 vezes 2. Como que eu realizo esta multiplicação? Eu deveria colocar o número 2, 12 vezes, e realizar entre esses valores a operação de adição. Só que eu vou usar aqui uma propriedade que nós acabamos de ver, que é a comutatividade. Eu vou inverter a ordem dos fatores. Então, ao invés de fazer 12 vezes 2, eu vou fazer 2 vezes 12. O que eu estou usando aqui é a comutatividade. 2 vezes 12, como que a gente faz esta conta? Eu vou tomar 2 vezes o número 12 e realizar entre eles a operação de adição, ok?
Se você ainda não estiver conseguindo fazer esse cálculo mental, você pode armar a operação aí e conferir o resultado. Mas uma dica que eu dou é a gente somar separadamente as dezenas e as unidades. Então eu tenho uma dezena aqui e uma dezena aqui. Então 10 mais 10, 20, 2 mais 2, 4. Então o resultado aqui será 24. Portanto, o resultado final para essa expressão aqui é 24, ok? E eu quero comparar o resultado dessa expressão com o resultado de uma outra expressão que eu vou colocar aqui agora, que é a seguinte: 4 vezes 3 vezes 2. Como eu já havia falado, os parênteses indicam a prioridade de realização da operação dentro da nossa expressão. Então aqui eu tenho que realizar primeiro esta operação aqui e depois fazer 4 vezes o resultado que nós obtivermos desta conta. Então eu vou repetir 4 vezes e agora eu vou fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Isso aqui é 4 vezes 6. E o 4 vezes 6 pode ser expresso como 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então nós estamos obtendo, observe, o mesmo resultado independente da ordem em que nós tomamos a multiplicação aqui na nossa expressão. Isso também indica para nós uma propriedade da operação de multiplicação, que é a associatividade. Então nós podemos associar os números numa expressão da maneira como for mais conveniente para nós, com a certeza de que o resultado final tem que ser o mesmo, ok? Para esse próximo exemplo, eu estou retomando um dos passos do cálculo do exemplo anterior. Num determinado momento, nós chegamos nessa expressão aqui. Então eu quero comentar sobre uma propriedade que envolve as operações de multiplicação e de adição. Como nós sabemos, através da comutatividade, eu posso trocar esses números aqui de posição. É o que eu vou fazer. E essa próxima propriedade, ela se chama distributividade. E é a distributividade da multiplicação com relação à soma. No seguinte sentido, a partir de uma expressão como essa, o número que está multiplicando uma soma, ele se distribui para cada uma das parcelas da soma através da multiplicação, e os resultados que são obtidos a partir dessas multiplicações são somados para nós chegarmos no resultado final. Então eu vou pegar esse 2 aqui e ele vai se distribuir com respeito a cada uma das parcelas da soma. Então eu vou pegar o 2, vou multiplicar por 3,
vou pegar o 2, vou multiplicar por esse outro 3, por esse aqui e por esse último. E no final eu vou somar estes resultados. Então, sempre que nós estivermos diante desta situação, nós podemos usar esta propriedade da distributividade e fazer com que o número que está multiplicando a soma se distribua para cada uma das parcelas. Então, o que nós vamos obter aqui é 2 vezes 3, esse 2 associado a esse 3 através da multiplicação, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3. Aí aqui, olha só, nós estamos diante de uma expressão numérica que envolve multiplicação e envolve adição. Você pode, dependendo da maneira como você observa as coisas aqui, se questionar o seguinte: eu devo primeiro multiplicar o 2 pelo 3 e depois somar com o que estiver vindo, ou eu poderia pegar esse 3, somar com esse 2, e aí depois fazer 2 vezes esse resultado, vezes o 3, ou então somar esse 3 com esse 2, enfim. Qual é a ordem que eu devo seguir para realizar esta operação? Então, a primeira dica é, vou falar com respeito a esta expressão apenas, tá? À medida que nós formos avançando, eu vou comentando os desdobramentos dos outros casos. A multiplicação tem prioridade sobre a adição. Então, a gente deve realizar primeiro as multiplicações e depois realizar as somas. Uma maneira interessante de você não ter dúvida e não errar esta conta é utilizar parênteses aqui, ó, para cada uma das multiplicações. Aí você vai ter certeza que o que está dentro dos parênteses você tem que realizar primeiro. Então você vai fazer cada uma das multiplicações e depois vai realizar as adições. 2 vezes 3 nós sabemos que é 6. Essa conta nós já tínhamos feito no exemplo anterior, né? E o resultado será 24. Então, estejamos atentos a mais esta propriedade, a distributividade, e estejamos atentos à colocação dos parênteses e à prioridade de uma operação sobre a outra. Repetindo, a multiplicação tem prioridade sobre a adição.